O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, votou pela inconstitucionalidade de um artigo do Marco Legal das Garantias que permitia que os Detrans fizessem procedimentos extrajudiciais de execução de veículos dados como garantia em contratos de financiamento. O ministro reafirmou que os procedimentos, principalmente extrajudiciais, devem ser realizados exclusivamente pelos cartórios. Decisão que gerou reação de entidades do setor, e para entender melhor esse cenário todo e os impactos da decisão, a gente conversa agora com Cíntia Falcão, diretora executiva da Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento, a ACREF. Muito bem-vinda, Cíntia. Obrigada por conversar com a gente aqui. Uma boa tarde para você. Oi, boa tarde, Muriel. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui para falar um pouco sobre esse assunto tão importante para o mercado de crédito. O prazer é nosso em te receber. Gostaria muito de saber a sua avaliação, antes de mais nada, sobre essa decisão do ministro Dias Toffoli. Legal, Muriel. Então, o mercado recebeu aqui com bastante preocupação essa revisão do voto do ministro Dias Toffoli, né, que já tinha votado pela constitucionalidade do Marco Legal das Garantias no que diz respeito à retomada extrajudicial de veículos, tanto pelos cartórios quanto pelos Detrans, porque isso traz para o mercado de crédito um esvaziamento da possibilidade da retomada extrajudicial, né? O Marco Legal das Garantias, quando foi publicado lá em dezembro de 2023, foi bastante comemorado para o mercado, porque ele trouxe mais segurança jurídica para as operações de crédito em que há uma garantia dada, que faz com que o crédito seja mais barato, né? Porque tem uma garantia vinculada que o banco sabe que no momento de uma inadimplência pode retomar essa garantia, fortalecendo aí todo o sistema. O mercado de crédito hoje de financiamento de veículos é um mercado bastante significativo. Hoje a gente tem cerca de 40% das vendas de veículos financiadas, então a gente ainda tem uma possibilidade de crescimento muito grande para esse setor, mas hoje não tem uma segurança jurídica que a gente esperava que o Marco Legal das Garantias trouxesse para o mercado, tá? A decisão do ministro Dias Toffoli, ele trouxe dois pontos aí cruciais para que o entendimento fosse pela inconstitucionalidade dos Detrans nesse procedimento. Um é a inexistência do contraditório e o outro é a impossibilidade de fiscalização pelo CNJ dos Detrans. A gente entende, né, nós que participamos como amicus curiae dessa ação, das 3 ações diretas de inconstitucionalidade que foram ajuizadas no Supremo, a gente entende que esses argumentos não são consistentes. E por quê? Porque o contraditório e a ampla defesa são direitos totalmente assegurados na legislação em vigor. O próprio Marco Legal das Garantias traz essa possibilidade na lei. E os Detrans, eles tiveram uma regulamentação infralegal, como o CONTRAN, como órgão máximo dos Detrans, publicou uma resolução, a 1018, que trouxe os procedimentos da retomada extrajudicial, e lá está descrito de forma bem pormenorizada, né, todos os procedimentos, e garante ao consumidor do crédito a possibilidade de questionar o valor que está sendo cobrado dele ali pela instituição financeira. E os órgãos de trânsito, que hoje já regulamentaram isso em nível estadual, também trouxeram em suas portarias essa possibilidade. Então, a ampla defesa está totalmente resguardada no procedimento via Detrans, assim como está via cartórios e no judiciário. Agora, com relação à fiscalização... Cíntia, Desculpa, imagina. Pode continuar, por favor, que a gente vai conversando aqui. Tá bom. Com relação ao segundo ponto, só para finalizar, que é a fiscalização do CNJ, a gente também entende que isso é possível acontecer. Porque hoje no judiciário, né, toda vez que se entra com uma ação de busca e apreensão, o judiciário deve informar o órgão de trânsito. E existe um sistema para isso, que é o Renajude, que é acessado pelo CNJ através de um convênio realizado com os Detrans. Para o extrajudicial, a solução seria a mesma. Hoje, a Senatran, que é o órgão máximo de trânsito, regulamentou já o Extrajude, que é um sistema similar ao Renajude, que poderá ser objeto de um convênio com o CNJ
e essa fiscalização e essa informação vai poder ser trocada entre esses órgãos, então garantindo aí a fiscalização do CNJ também. Para entender se vocês têm alguma estimativa do quanto que os juros de financiamento de veículos podem realmente subir com essa decisão. Muriel, eu não tenho uma estimativa, mas Tá. uma informação que eu tenho aqui é que hoje o custo, né, da ineficiência que a gente tem na retomada da garantia, ele equivale a aproximadamente 30% do spread bancário. Então, minimamente, reforçando a retomada desses bens, quando tiver a necessidade, a gente espera que tenha aí esse potencial de diminuição. Perfeito. Aproveito para perguntar também se isso pode até, de certa forma, inibir, afetar o acesso ao crédito para as pessoas de baixa renda. Muriel, a gente ainda não sabe qual é o impacto, né? Ah. Até porque as ADINs foram suspensas, né? O julgamento foi suspenso porque o ministro Gilmar Mendes pediu vista. Então a gente segue com os pilotos que estão acontecendo em alguns DETRANs que já regulamentaram. O que eu acredito muito é que toda a expectativa em torno do aumento do crédito por ter um ambiente de garantia mais seguro, ele vai ser esvaziado com essa possibilidade, porque a gente retorna ao status quo, tendo o judiciário como a única via para fazer a retomada quando há necessidade, e via cartórios que hoje ainda não apresentaram um modelo adequado, nem operacionalmente, nem tecnologicamente, e nem em termos de custo mais adequado e menor do que o próprio judiciário para que os bancos possam optar por eles nessa retomada. Ou seja, se isso se confirmar, se os DETRANs forem mesmo excluídos, a gente está diante de um cenário de cartórios que teriam que assumir praticamente aí todo o volume de retomada e ainda assim seria difícil, talvez, conseguir assumir esse volume. Na sua avaliação e na avaliação da CREF, seria difícil realmente o DETRAN, não, os cartórios conseguirem abranger tudo isso? Sim, com certeza, Muriel. Entendo, pelo menos a curto e a médio prazo, os cartórios não teriam a possibilidade de assumir isso, porque nós já temos aí 2 anos, né, da publicação da lei e até o momento a gente não conseguiu ainda fazer com que tivesse aí um número considerável de retomadas através dos cartórios. Para você ter uma ideia, São Paulo regulamentou e colocou o sistema no ar a semana passada. Em menos de uma semana, a gente teve ali num piloto pouco mais de 250 casos encaminhados para o DETRAN e 70% desse volume já teve a notificação encaminhada e recebida pelo devedor, abrindo prazo aí de 20 dias para que o devedor possa fazer o pagamento, a renegociação ou a entrega amigável do bem. Então, tem se mostrado muito eficiente e é o que o mercado espera, né? O mercado não espera que seja só via cartório ou só via DETRAN. É importante que a gente tenha diversos atores nesse ambiente para que a recuperação da garantia seja mais célere e mais barata possível. Porque no final do processo, Muriel, quem fica com o custo dessa retomada é o cliente final. Porque hoje a legislação traz que no caso de uma dívida, quando há cobrança, todos os custos que incorrem por essa cobrança, o devedor deve reembolsar. Então, quanto mais barato for esse processo, menor vai ser o custo para o consumidor final. Perfeito. E até queria entender que tipo de diálogo com o STF ou com o próprio governo a CREF está pensando agora em buscar depois desse voto do Toffoli. Maria, a gente está trabalhando, nós atuamos como amicus curiae, né, como terceiro interessado nas ADINs, então a gente tem trabalhado memoriais com os ministros, temos um advogado em Brasília que tem feito reuniões, né, nos gabinetes e a gente espera poder levar dados e levar fatos que possam mostrar para os ministros o quanto é importante para a economia do país que tenhamos os DETRANs também nesse processo de retomada extrajudicial. Perfeito. Vocês estão pensando talvez numa possibilidade aí de uma proposta de conciliação, criando talvez um modelo híbrido para essa supervisão judicial? Hoje, Ariel, de todos os processos que são ajuizados para busca e apreensão, né, eu acho que uma coisa que tem que ficar muito clara para todo mundo é que o banco não quer retomar carro, né? A atividade do banco é conceder crédito e receber por esse crédito concedido. Quando ele entra com uma ação de busca e apreensão para receber,
durante todo o processo, cerca de 80% dos casos há uma composição, tá? Então, são oferecidos diversas formas de renegociação da dívida. O cliente, muitas vezes, quando não tem mais condição de fazer o pagamento, ele faz a entrega amigável do veículo. Então, a busca e apreensão, efetivamente, ela acontece em pouco menos de 20% dos casos. E não é o objetivo do banco, tá? Então, mesmo tendo a retomada extrajudicial, continua neste formato. O banco não quer retomar o veículo. E existe um prazo aí bastante considerável que a lei trouxe para que esses procedimentos de renegociação da dívida persistam. Então, assim, o foco das instituições financeiras sempre vai ser na renegociação e continuidade do contrato, e não na retomada do bem. Perfeito. E aproveito também para te perguntar, Cíntia, diante desse cenário que a gente está tentando entender a partir de agora, se por acaso essa decisão, se for confirmada daqui para frente, como é que ela se encaixa no debate do marco legal das garantias, que um avanço que agora, querendo ou não, pode correr o risco aí de ser revertido, né? O marco legal das garantias, ele permanece. No entanto, esse ganho que o mercado de veículos teve com a retomada extrajudicial, ele vai ser totalmente esvaziado, porque até o momento a gente ainda não teve aí um retorno significativo dos cartórios com relação, né, à atuação, e a gente continua com o judiciário que hoje está sobrecarregado não só com essas ações, mas como diversas outras, e que tem aí um procedimento muito forte, aí, inclusive um movimento do próprio CNJ pela desjudicialização. Então, a gente está indo na contramão de todo o processo que vem acontecendo hoje de desjudicialização, porque certamente as instituições financeiras vão continuar usando única e exclusivamente o judiciário para esses casos, né? Muito bem, a gente segue acompanhando por aqui, claro, qualquer novidade a gente pode voltar a conversar. Te agradeço muito pela presença. Cíntia Falcão, diretora executiva da Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento, a ACREF. Volte sempre aqui, viu? Obrigada. Obrigada, Muriel. Até breve. Obrigada, até.